A Leandra Rios, ela sempre foi apaixonada por corseteria. Aos 19 anos, ela começou a fazer suas primeiras peças para uso próprio. E desde então, muita gente começou a entrar em contato com ela por conta desse lindíssimo trabalho que ela desenvolvia. Nesse período, ela se dedicou totalmente ao ramo e passou a fazer peças sob medida. Seu trabalho chamou a atenção de vários artistas e celebridades e em 2006 a marca começou a ser reconhecida em todo o país. A Leandra já produziu peças para clientes famosíssimas, viu gente? Xuxa, Ivete Sangalo, até a Gisele Bündchen e entre outras famosas já usaram as roupas dela. E eu achei incrível trazê-la aqui porque, gente, é um ramo super específico e como você pode pensar, às vezes não vale a pena você empreender num ramo tão específico e aqui é um case de sucesso. Então, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada pela presença, meninas. Boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Imagina. Gente, olha já, ela já veio já toda top moda com a roupa dela. Olha que linda. Né, Leandra? Conta pra gente, como é que foi essa sua ideia? De onde veio essa sua inspiração, essa sua paixão pelos espartilhos, pelos corsetes? Olha, tinha muito a ver com a questão da cintura fina, que eu sempre achei o corpo da mulher, as curvas dramáticas lindas, né? Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu encanei que eu queria alguma peça que afinasse a cintura. Bom, eu fui fazer uma pesquisa, assim, no mercado, enchi o saco da minha mãe. Essa foi a pesquisa, né? Mãe, vamos comigo. Ela foi, na época, para Santa Amaro. Rodamos, encontramos uma cinta PP. Eu comecei a usar essa cinta aos 11 anos, gente. Nossa, gente. Super vaidosa desde sempre. Sim, eu já gostava de uns vestidos super acinturados. Só que aí a cinta estragou muito rápido. E era aquela cinta que era por baixo da roupa mesmo? Com tipo, umas 4, 6 barbataninhas. E aí eu fiquei usando direto e muito rápido ela deformou e eu fiquei muito desanimada. Primeiro porque era caro, naquela época, né, não dava para ficar comprando uma atrás da outra. Aí eu fiquei muito frustrada e, enfim, isso passou. Aí quando eu estava lá na frente, com 18 anos, eu descobri que ainda existia corseteria clássica na Europa, né? E eu comecei a fazer as minhas pesquisas, assim, aprofundar até o momento em que eu comecei a fazer os meus próprios corsês. Que legal, você mesmo fazia? Assim, eu desenhava, mas eu nunca fui tanto de costurar, né? Então, eu sempre fiz em parceria, sou sócia da minha mãe, quer dizer, a minha mãe é minha sócia porque eu roubei ela do negócio que ela tinha. Mas a sua mãe costura? Ela é do ramo de confecção? Sim, sim. Que legal. Ela era do ramo de confecção, mas ela era especializada em alfaiataria feminina. Era legal. Bem diferente, assim. E naquela época, o negócio de alfaiataria feminina, as pessoas estavam deixando de consumir roupa sob medida. Sim. Então, ele já não estava tão aquecido, É verdade. Até hoje em dia ele é mais ainda bem raro, né? Foi ficando cada vez mais raro, né? Inclusive, gente, até mandar um beijo, já que ela puxou esse assunto, a Cris Rodrigues, era justamente isso, ela produz alfaiataria feminina, ou seja, roupa sob medida. Então, Cris, grande beijo pra você. Ó, e continua, viu? Porque essa moça aqui, olha o sucesso que ela faz. Olha, eu dou meus parabéns para todo mundo que resiste em fazer roupa sob medida, porque é um trabalho muito extenso, né? É uma arte, e assim, e é trabalhoso, e o retorno financeiro é bem menor do que você produzir em escala, né? Sim. A gente não tem como discutir isso. Então, mas também tem outro lado, né? Quando você faz uma peça sob medida, a qualidade do tecido ela é diferenciada, você busca uma coisa mais a longo prazo, não é uma roupa que você, do dia a dia, que você gasta, vamos dizer assim. Não. E você tem uma relação, eu acho que a roupa sob medida, além de tudo, é uma coisa muito importante quando a gente fala em sustentabilidade hoje, porque você tem essa questão da durabilidade da peça ter sido personalizada para o seu corpo, então até isso faz a cliente criar uma relação com o que ela está comprando e evitar aquele clássico surto consumista, que a mulher vai, compra uma roupinha da coleção, da moda, mas aí, tipo, daqui a pouco ela já descarta, né? Eu acho que você está certíssima. Eu acho que tem que valorizar isso mesmo. Acho que quanto mais a indústria da moda, na minha opinião, viu, gente? Quanto mais a indústria da moda cresce em larga escala, eu acho que a gente precisa, assim, olhar para essas pequenas empresas alfaiatarias femininas, como você está dizendo, que elas produzem coisas riquíssimas e com uma qualidade incrível. Então,
Então, Leandra, parabéns. Obrigada. Aí você, vamos voltando lá, que eu já cortei você, tadinha. Não, imagina. Aí você roubou a tua mãe do ramo de confecção, porque você sim. precisava de alguém que concretizasse o que você estava desenhando, é isso? Sim. E até porque o que acontece, eu sempre fui muito perfeccionista no trabalho. E claro que eu sabia costurar, só que ela tinha 25 anos de experiência, então a qualidade do que ela poderia confeccionar e eu poderia confeccionar, não tinha comparação. Então eu uni essas duas coisas. Eu estava fazendo a pesquisa de material, pesquisa de molde, né? Rabiscando algumas coisas de molde e passava para ela nessa parte, ela modelava junto comigo e confeccionava as peças. Eu fui cuidando sempre mais da criação e de business mesmo. Que legal! E toda a inspiração que você buscava era praticamente peças da França, do exterior. Sim, no Brasil a corseteria nunca foi tão bem trabalhada. Não esse tipo, não a clássica, né, que eu acabei trazendo para cá. Porque o que acontece? Quando o corset estava em voga mesmo, lá por exemplo no período vitoriano, a moda era importar e não tinha os materiais aqui. Então as mulheres importavam esses corsets da França. Então acabou que nunca foi desenvolvido, sabe, uma corseteria clássica, por exemplo, com busque. O que é busque? Busque é esse fecho frontal, que são uns fechos rebitados numa placa, que ele dá sustentação para frente do corset para ele não deformar com o uso. Que legal! Então essa peça ela não tinha sido trazida para o Brasil, pelo menos em todas as pesquisas que eu fiz eu não encontrei. Então eu tive que desenvolver isso aqui. Dessa forma não tinha sido trabalhado ainda no Brasil, mas era a minha paixão, né? Eu não queria fazer aquele corselet moderno de lingerie que a gente encontra na loja de lingerie, né? Eu queria realmente trazer o corset original, né? Francês, vamos dizer, por assim dizer. Que bacana! E hoje em dia você já encontra esses materiais que você utiliza na fabricação dos corsets ou você precisa importar ainda? Não, já encontro, uma boa parte já encontra. Eu acabo importando algumas coisas, só alguns tecidos especiais, né? Mas, no geral, hoje em dia, como existe mais demanda no mercado, então já temos esses materiais, sim. Que bacana! E, gente, olha que bacana, ela começou com a produção super artesanal, né? Ela era você e sua mãe, sim, né? Sim. E hoje em dia ela começou vendendo poucas peças, mas por encomenda, pela internet, né? É curioso, inclusive, que as primeiras peças que eu comecei a fazer, porque era um hobby mesmo, então eu não cobrava para fazer. Eu tinha já feito toda a pesquisa, a minha mãe conseguia fazer essas peças e eu levava as minhas amigas lá na casa da minha mãe, tipo, eu comprava os materiais primeiro e levava elas para tirar as medidas, sabe, para fazer uma pré-prova e nem cobrava, assim, porque era uma coisa que eu estava fazendo porque eu gostava mesmo, eu adorava. E aí depois, quando o trabalho realmente ficou, porque eu falei, nossa, agora temos uma qualidade assim indiscutível, aí eu falei, agora dá para comercializar, atender os pedidos que estavam chegando, né? Mas eu não quis, assim, de cara já empreender uma coisa sem ter, sabe, a segurança e experiência no que eu estava fazendo. Ah, não, legal, Leandra, mas eu acho que isso faz parte, né? A gente, no produto dela que é super personalizado, super específico, tem que fazer vários testes, testar material, testar que não pode abrir o fechinho, não pode, tem que delinear bem a tua cintura mesmo. Então, acho que é o caminho certinho que você fez. Queria eu ter te conhecido naquela época, você ter sido cobaia. Acho que suas amigas devem achar o máximo daquela época, não é não? Ah, sim, claro, claro. Elas guardam essas primeiras peças. Imagina. Né? Mas como é que começou mesmo assim o empreendedorismo para você? Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, as primeiras vendas foi tipo no boca a boca, você já fez uma estratégia de marketing para anunciar? Como é que começou a você ser conhecida no mercado? Então, as primeiras vendas foram totalmente no boca a boca, né? E chegou um determinado momento que eu recebia tipo uns 10 e-mails por dia de pessoas que eu não conhecia, falando, eu ouvi dizer que você faz corset, você pode me mandar umas fotos? Aí chegou uma hora que ficou muito e-mail para responder, aí eu conversei com meu marido e falei, olha, tá meio complicado isso. Ele falou, vamos fazer um site então? Então aí a gente montou a marca de fato, montamos um site e colocamos as fotos lá. Então isso facilitou bastante porque os clientes entraram em contato só para dizer, olha, eu quero esse aqui, gostei, quero esse. Mas por incrível que pareça, essa questão do marketing,
sempre foi uma coisa muito espontânea. Eu não fiz nenhuma estratégia de marketing. Não foi uma coisa... começou como um hobby mesmo e ele durante muito tempo foi assim. E até hoje, né, ainda é uma coisa meio assim. Eu tenho uma relação muito direta com as minhas clientes, mas não necessariamente através de agências, nem assessoria de imprensa. É uma coisa que eu tenho uma presença online forte. Legal. E isso faz os clientes terem um contato com a marca que eles valorizam muito. Não, legal. Inclusive, a Leandra está aqui hoje porque foi indicação da nossa fotógrafa. Ela que é super admiradora do trabalho dela, falou assim, olha, tem uma história muito bacana, ela faz um produto super exclusivo, os espartilhos, né, os corsês, e a gente convidou ela justamente por conta disso, por causa da mídia social que ela tem. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta, mas por ser sob medida, se você faz sob medida, você consegue vender pela internet? Ou as clientes têm que ir até o seu ateliê? Como é que funciona o seu dia a dia para você da venda do produto? Então, mais da metade das vendas são para fora de São Paulo, né? Então, a gente tem um sistema que as clientes conseguem cadastrar as medidas dela no site. Legal. Sim. E elas também podem mandar uma foto para a gente do tronco com a fita métrica. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Claro, existem alguns modelos que não funcionam assim. Que só são possíveis, a venda só é possível quando a cliente vem pessoalmente, mas não é a maioria. Legal. E, gente, eu queria mostrar algumas fotos do trabalho dela, porque como eu disse no comecinho do programa, ela já vestiu várias famosas, as roupas dela já foram até capas de revista, assim, bacanésimas as revistas, e eu queria perguntar para ela, quando ela mostrar as fotos aqui pra gente, qual que é o orgulho que ela vê depois de tanto trabalho, olha que coisa linda, a marca sendo realizada, os modelos usando, deve ser muito legal, né, Leandra? É muito bom ter o reconhecimento, né, do trabalho. E para mim assim, é satisfatório também ver que aquilo que eu crio, que outras pessoas se identificam, sabe? Tanto com a questão estética... Olá, olha só! Esse daí é um cartão postal, gente, assim, vende, agora vende facinho. Brincadeira, é que o produto é lindo, a capa da revista é maravilhosa, Gisele, e na Vogue ainda, então, super orgulho, mulher, muito legal, parabéns. Obrigada, obrigada. Tem mais fotos pra gente ver? Quem mais tá aí? Olha, que coisa linda. Quem que é essa daí? A Isabeli Fontana. Exatamente, ela está onde? É o desfile? Isso, do Dream Fashion Tour, e esse corset ele foi feito em homenagem a uma igreja do Oscar Niemeyer, que eu amo o trabalho dele, e aí eu fiz esse corset. Aquela igreja de Brasília, é isso? Isso. Que lindo. Olha, gente, é verdade, coisa linda. E quem que é essa aqui? Vamos ver. Gisele, novamente. De novo! Meu Deus, olha que linda. Eu acho que deve ser um puta orgulho você ter o seu produto assim numa... divulgação de massa dessa forma. Olha que coisa linda. Isso é uma noiva? Nossa, maravilhoso, É um hein? modelo, assim, para um casamento mais básico. Básico, mas chiquérrimo, gente. Chiquérrimo, Chiquérrimo, né? olha Adorei. esse. Esse daqueles de amarração mesmo, bem clássico, não é, Leandra? Os corsês, eles são todos de amarração, na verdade. São? Porque para fazer tração na cintura, Aham. quando o corset não é elástico, ele tem que ter essa amarração. Olha lá, outra global famosa, essa é a Mariana Rios? A Mariana Rui Barbosa. Mariana Rui Barbosa, é Isso. verdade. É. Lindíssima. Nossa, esse corset ele também é lindo. Ele é mais bonito do que parece na foto. Ele Jura? tá apagadinho. E ele também deve ajudar na postura, não ajuda não, Leandra? Sim, é uma peça que inicialmente... essa é a minha mamãe. Que linda! Qual é o nome dela? Dina. Dona Dina, olha só que bacana, a senhora com esse lado todo construtor aí, imaginou que chegasse com a filhota do lado aqui, tão longe? Muito legal, grande beijo, Dona Dina. Então, desculpa, eu estava falando, ele dá uma estruturada na postura, porque você está toda postura, toda bonita, eu também quero um, viu? Né? Eu também. Né? Com certeza. Não é acho que é o sonho de desejo de toda mulher, não é? Sim, postura, né? Pois é. Cintura bonita, tudo. Lindíssima. Então, imagina que curioso, o corset, todo mundo acha que o corset surgiu para afinar a cintura, e na verdade o corset, ele surgiu mais pela questão postural, para diferenciar os nobres da plebe, Jura? sabe? Exato. Porque se tinha essa crença, né, de que os nobres, eles eram descendência direta divina, que o rei era, né, descendência direta divina. Então, eles faziam o máximo para deixar a imagem deles artificial, mas não exatamente nesse sentido da palavra, mas distante do povo comum, né?
das pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando no campo, por Entendi. exemplo, que eram morenas, então a moda era ser branco, empoavam todo o rosto, colocavam aquelas perucas impossíveis, corset, tudo que, né, deixasse a imagem deles distante da imagem do povo que eles queriam governar. Até porque acho que até para vestir você precisa de ajuda, não precisa não? Como é que você vai apertar aqui atrás e amarrar direitinho só? Então, hoje em dia não, porque nós priorizamos amarrações mais simples, né? Tá. Mas naquela época, sim, naquela época eram usadas amarrações que era proposital, né? Geralmente as pessoas usavam, sim, empregados não, né? Para vestir, sim. Que legal. Sim, tinha essa. Bom, gente, temos um caso aqui, um case super sucesso, vocês viram pelas fotos, né? De um produto específico que ela faz, ou seja, você que está querendo empreender alguma coisa, saiba que até produtos específicos muito bem feitos tem mercado, né? É uma coisa que dos séculos anteriores que voltou agora à moda, acho que você que talvez recriou essa moda vai saber atualmente, e que deu super certo. Então não pense exatamente assim que você tem que inventar uma coisa que já existe. Assim, copiar dos outros, então, inove, seja diferente, olha lá, caso de sucesso. Não é, Leandra? É bem um mercado de nicho, né, o que eu acabei abrindo aqui no Brasil, e hoje em dia tem muitas marcas se dedicando ao mesmo produto. Ah, que legal. Então, e no começo eu ouvia muito isso, assim, mas você tá louca de fazer isso. Que você difícil. vai ter, não só por ser muito difícil, mas as pessoas achavam que ia prejudicar a saúde das mulheres, que o corset era uma peça controversa. Tinha muito feedback negativo, mas eu, assim, para o bem e para o mal, eu não me importei com o que as pessoas falavam, eu me importava com o que eu queria fazer, né? Eu tenho valores muito fortes e responsabilidade com o que eu estou fazendo sempre. Então, eu nunca liguei muito para isso. No final das contas, o trabalho fez muito sucesso, né? Várias pessoas, inclusive, que diziam que nunca iam fazer aquele tipo de estrutura, acabaram fazendo depois. Então, não desanimem se vocês têm um sonho e se é o que vocês realmente querem fazer, o que vocês vão dar o seu melhor, com certeza vocês conseguem fazer dar certo. Pode não ser tão rápido, né? Exige muito esforço, mas hoje em dia com a internet é uma ferramenta poderosíssima onde você pode divulgar o seu trabalho, né? E não necessariamente você precisa começar investindo muito em marketing. Se for feito com planejamento e com tempo, dá para ir engatando ao longo dos anos.